Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Eu não consigo não me sentir um DJ com esse fone. Jovem mística, tenha cuidado. Eu não sei se você é uma jovem mística, um jovem místico, mas comecei a entrar muito em contato com o meu lado espiritual. E desde então, eu tive algumas experiências que eu falei assim, ok, tá bom, eu não sou mais tão cética e com certeza eu não sou ateia, porque em alguma coisa eu acredito. Isso é muito recente pra mim. Então eu ainda tenho muitas dúvidas em relação a essa parte. Justamente porque eu fui cética por muito tempo e meio ateia e tudo mais, eu ainda tenho uma dificuldade de aceitar esse meu lado espiritual, porque apesar de eu ter tido esse momento, né, muito cético e tudo mais, eu sempre fui muito conectada, assim, pelo menos eu me sentia muito conectada. E aí o que acontece? Acho que os jovens místicos são aquelas pessoas que são muito ligadas aos signos, às vezes ao tarô. Estão sempre em sintonia com as luas que estão passando, sejam elas cheias, meias, enfim. Pessoas que eu diria que são muito conectadas, né, com a espiritualidade. Como é que fala isso? Horóscopo? Tá vindo na minha cabeça mitologia, mas a palavra é outra. Astrologia. Nossa, cara, eu não sei o que acontece, mas tipo assim, depois que eu tive Covid da última vez, eu comecei a trocar as palavras de uma forma muito mais frequente do que eu fazia. Outro dia eu quis falar micro-ondas e eu falei condicionador. Então eu não sei se isso é um bom sinal. Enfim, acho que são pessoas muito ligadas à astrologia e tudo mais. E aí o que acontece? Eu, explorando esse novo lado da espiritualidade e até da astrologia em algum aspecto, do tarô principalmente, eu encontrei muito conforto. Eu acho que eu via antes o tarô como um joguinho de cartas, sabe? Uma coisa assim meio tipo, vamos ver o que o futuro me diz, sabe? Uma coisa meio tipo, não acreditando, mas querendo saber mais sobre. Eu sempre tive muita curiosidade. E aí de uns tempos pra cá começou a ter um papel muito importante na minha vida, no sentido de que se tornou um guia pra mim. Não tipo assim, isso vai acontecer ou aquilo vai acontecer. Até porque eu acho que o tarô em si não é muito isso. Mas eu comecei a pegar uns conselhos que eu sentia que eram muito certeiros pra mim. Assim, e desde então eu meio que comecei a acreditar. Não sei até que ponto, assim, eu acredito, como eu falei, eu ainda questiono o universo de certa forma, mas apesar disso eu acho que no tarô eu encontrei um conforto de certa forma em, no mínimo, me sentir amparada, me sentir como se eu estivesse recebendo algum conselho ali, como se as cartas refletissem realmente algo sobre mim, enfim, ou sobre a minha situação e tudo mais. Então foi muito interessante, eu meio que me apaixonei bastante pelo tarô, até comprei um colar, que é a carta do Sol, né, que é uma das melhores cartas do baralho, deck, sei lá, enfim, não sei como fala, das cartas. Dito isso, eu acho que, por exemplo, quando a gente entra tanto na astrologia quanto nessa coisa do universo, das energias e tudo mais, eu acho sim que tem uma verdade. Essa é a minha opinião. Eu acho que existem sim energias, porque, pra ser bem sincera, nós somos pessoas, certo? Óbvio. Meu Deus, nós somos pessoas. Dependendo de como a gente se comporta em um ambiente, esse ambiente muda. Dependendo de como as outras pessoas que estão nesse ambiente se comportam, também muda. Essa interação, dependendo de como as duas pessoas estão, vai ser diferente. Às vezes tem um detalhe, tipo assim, se a pessoa escolhe virar à esquerda e não à direita, isso muda. Então, assim, eu acho muito pouco provável que a gente esteja aqui e nada que a gente faça realmente tenha alguma influência. Então é por isso que eu acredito muito em energia. E eu acredito sim em mensagens, né, energéticas, assim, mensagens do universo. Tem certas sincronias que quando você, tipo, por exemplo, vê toda hora no seu relógio, no seu celular, hora igual. Aí você sempre que você abre o celular tá com hora igual. Beleza, você pode argumentar, tipo, não, mas aí você tá vendo sempre porque o seu subconsciente ficou programado pra poder pegar o celular em horas iguais e tudo mais. E pode ser. Mas e quando essas sincronias estão fora do seu controle, entendeu? Por exemplo, dizem, mas você começa a reparar mais. Pode ser também. Você entra num lugar e tá exatamente na sua frente um número igual, sabe? Tem coisas assim que eu, sinceramente, não sei explicar. Parece, né, ao meu ver, que cada vez que você fica mais conectado, mais acontece. Eu também tive uma experiência, por exemplo, que era só uma meditação, mas era uma meditação que teoricamente era para se conectar com o seu guia espiritual. Tem a ver com seus anjos da guarda, protetores e tudo mais. E a partir dali eu acho que aquilo quebrou completamente a minha parte cética, a minha parte que não acreditava em nada. Porque foi muito específica e diferente e especial, assim. E eu também já vivi muito não acreditando em nada. E a vida fica muito cinza. Então eu acabo preferindo acreditar. Porque independente se está lá ou não, também ter um propósito espiritual e dizer, não, eu tenho fé em alguma coisa,
te guia pra lugares, te leva energeticamente a lugares. E isso tem estudos sobre isso, sobre como uma pessoa que acredita nas coisas, assim, nesse sentido de fé, como uma pessoa que tem fé nas coisas, no universo, em Deus, e seja o que for, que ela acaba sendo mais feliz. Então, assim, se eu posso escolher, né, ser feliz, mais feliz, então eu vou escolher acreditar em alguma coisa, sabe? Por que não? Então essa é a minha perspectiva agora. E aí, o que eu acho que entra de verdade no problema? Quando a gente começa a se aprofundar nisso, tem um lado bom, né, que eu acho que é isso, que são essas experiências tão mágicas, às vezes que a gente tem, ou as sincronias que a gente sente que o universo está conversando com a gente, ou alguma coisa que a gente visualiza com muita intensidade e muita intenção por trás, e aí acaba realizando. Tipo, isso também já aconteceu na minha vida, assim, eu queria muito manifestar uma coisa, lei da atração e tudo mais, e eu sempre tive muito preconceito com essas coisas, porque eu falava, cara, eu quero tanto isso, mas eu acredito tanto que eu não vou conseguir, que eu não quero nem entrar nesse mérito de tipo assim, se eu mentalizar o suficiente eu vou conseguir. Sabe, eu nem queria entrar nisso, porque eu já achava tão pouco provável que qualquer coisa fosse acontecer. Quando eu comecei a mudar um pouco minha cabeça, fazer bastante terapia e tudo mais, eu comecei a conseguir acessar esse lugar de, não, talvez aconteça, talvez seja até melhor do que eu posso imaginar, talvez, enfim, abrir uma parte pra positividade também, e não a positividade tóxica, mas assim, abrir uma parte, só pra ser positiva também, entendeu? Não só ser negativa e pessimista o tempo todo. Então essa é a parte boa pra mim, é uma fé na vida, é uma visualização dos seus objetivos que eu acho que também ajuda você a se preparar para quando eles chegam. Então tem uma série de coisas que eu acho que faz com que existam benefícios nesse lado, sabe? De ser uma jovem mística, entre muitas aspas. Eu nem me considerava muito, mas aí tem umas pessoas na minha vida que vão, não, cara, você é muito jovem mística, você vai falando essas coisas do universo, sei lá o quê. Mas eu sou zero, tipo assim, cristais, signos. Eu não sou nada ligada a signos também. Me irrita muito o papo de, você é tão sagitariana, você é tão sagitariana, sabe? Tipo assim, enfim, me irrita. Mas de qualquer forma, eu também sinto uma conexão ali quando eu vejo uma coisa que eu me identifico, eu acho legal, sabe? Eu acho legal, me sinto amparada, como eu falei. Mas é óbvio que as coisas genéricas são um saco, né? Tipo assim, você hoje vai viver um grande amor, ou ganhar na loteria, ou descobrir uma doença grave. É tipo, ok, enfim, eu não... Quer saber? Eu nem quero saber. Mas o lado ruim que eu acho disso tudo é quando a gente começa a misturar as coisas. Isso aconteceu muito também, por exemplo, quando eu comecei a fazer terapia. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei a ver uns termos na internet, que a gente tem muito acesso também nas coisas hoje em dia. Então, eu comecei a ter acesso aos termos da psicologia. Então, tinham coisas que a minha psicóloga me ensinava para eu poder usar como ferramenta, o que era muito bacana e tudo mais. Mas aí eu começava a pensar, e se, por exemplo, narcisista é uma palavra que a gente usa muito hoje em dia. A gente não sabe se a pessoa é narcisista ou não, mas a gente já assume porque ela é um pouco egocêntrica às vezes, não sei o quê. A gente já chama, rotula e fala que é narcisista, diagnosticou a pessoa. Sendo que a gente nem tem, sabe, esse lugar. Só, obviamente, se você trabalha na área, aí você tem. Mas, enfim, nós, de maneira geral, assim, né, que não trabalhamos na área, a gente não tem essa especialidade pra poder dizer se a pessoa é narcisista ou não, sabe? E tá todo mundo muito, muito facilmente se chamando de um monte de coisa. Outro exemplo clássico é o TDAH, que muita gente não se certifica de fato se tem. Eu mesma, por exemplo, teve uma época que eu comecei a falar que eu tinha, porque batia muito os sintomas, sabe, comigo. Mas eu nunca fui lá me certificar, então por que eu tô falando que eu tenho? Entende? Então eu parei de dizer, porque eu falei, não, peraí, eu não faço ideia se eu tenho ou não de fato. Nos ambientes que eu tava frequentando, muita gente tava dizendo que tinha, por causa da falta de atenção e tudo mais, é uma coisa que eu me identifiquei muito. Então acabou ficando meio que automático, tipo assim, devo ter então, né? E aí aquilo, às vezes, se voltava contra mim, sabe? Tipo assim, eu me via, às vezes, com insônia, pesquisando sobre se alguma pessoa que eu tava me relacionando era narcisista, ou se fulaninha de tal, que foi minha amiga no ano tal, tipo, realmente tinha tendências a psicopata, sabe? Tipo assim, cara, calma, peraí. As ferramentas que a gente tem são ferramentas, não é pra gente entrar num buraco e começar a se diagnosticar e diagnosticar os outros. É óbvio que quando a gente encontra alguma coisa na internet que a gente se identifica, é muito importante procurar um profissional pra poder entender se aquilo, né, bate com a gente mesmo. Eu tô dizendo que é muito fácil a gente olhar alguma coisa e falar, pronto, tenho isso, tenho aquilo, tenho isso também, e os outros também têm. Então, fulano de tal também é isso. Sabe, tipo, a gente cai às vezes num lugar de, tipo, simplesmente diagnosticar, bater o martelo numa coisa que às vezes a gente não tem conhecimento total sobre, ou não estudou o suficiente pra saber, ou não está preparado pra poder fazer aquela conclusão, entendeu? É óbvio, né? A gente sabe muito da gente, não tô invalidando ninguém que acha que tem alguma coisa, e foi o que eu falei, acho que é super importante investigar e ir descobrindo, porque, por exemplo, também um contrapeso. Quando eu tive estresse pós-traumático, eu descobri na internet. E eu tinha certeza absoluta, porque todos os sintomas batiam com o que eu tava sentindo. Tinha umas reações minhas que eu
comecei a ler sobre o mundo animal, sobre como é quando a gente sente medo ou se sente ameaçado e tudo mais, a gente tem aqueles 3 mecanismos de defesa. De reação, melhor dizendo. Então, congelamento, fugir, luta e tudo mais. Eu fui descobrindo sobre o processo do transtorno dessa forma. Então foi pela internet que eu descobri. Então é óbvio que vão ter casos e casos. Então você pode, às vezes, por exemplo, poxa, você leu sintomas de depressão ou de ansiedade, você viu e falou, caraca, isso parece muito com o que eu tenho. Mas eu acho que é isso. Acho que o passo seguinte talvez seja buscar alguém mais especializado para falar sobre, né? Desenvolver essa ideia dentro de você antes de também atrelar você e deixar que essa característica, esse rótulo, esse diagnóstico tem um peso sobre quem você é e sobre como você age. Eu digo isso porque eu, por exemplo, com TDAH, eu comecei a usar isso para poder justificar coisas em mim que eram inseguranças, por exemplo. Então, às vezes, eu sentia que eu tava desatenta por alguma razão, eu não tava tão bem ali no momento, eu ficava tipo, ai, desculpa, meu TDAH, sabe? Tipo assim, por que eu vou usar isso pra me colocar nesse lugar, entende? E, pelo amor de Deus, não tem nada errado com quem tem TDAH, eu tive dificuldade na escola a minha vida toda, então, tipo assim, super entendo. A organização também não é meu forte. Mas a grande questão que eu tô querendo dizer é que, às vezes, a gente pular numa conclusão sobre a gente mesmo pode ser muito perigoso e prejudicial, porque a gente pode começar a criar uma narrativa em cima das nossas próprias interpretações do que é aquilo, entendeu? Então, o problema não é ter aquilo. O problema é, se a gente não tem certeza, a gente assume que tem e começa a levar isso ao próximo extremo, entende? Ou a uma narrativa pesada sobre aquilo. Então aí eu acho que mora o perigo. E eu acho que o mesmo se aplica à característica da jovem mística. Eu acho que às vezes a gente pode acabar justificando circunstâncias da nossa vida com astrologia, ou com leis do universo, ou com qualquer coisa assim, sabe? Tipo, teve uma época da minha vida que eu tava certa, de que só pelo fato de eu estar pensando numa pessoa, essa pessoa também estava pensando em mim. Eu tinha certeza absoluta. Tipo assim, eu pagaria dinheiro pra dizer, sabe? E eu acho isso muito engraçado, porque, tipo assim, não tem nenhuma comprovação de que aquela pessoa estava pensando em mim no mesmo momento que eu estava. Mas aí eu comecei a entrar numa de, tipo, cara, eu acho que essa pessoa tá pensando em mim também, e é por isso que eu estou pensando tanto nela. Será que ela está falando sobre mim, escrevendo sobre mim? E, tipo, tudo bem que às vezes essa coincidência acontece, né? Tipo, você tá falando de alguém e a pessoa te liga e tal, ou enfim. Mas em casos não, sabe? Em casos nem tudo é uma conexão mística do universo. Tipo, pode ser que aconteça, sabe? Às vezes acontece. Acho que eu já tive experiências também em que isso aconteceu, sabe? De eu estar, tipo assim, pensando uma coisa e a pessoa fala e aí a gente se conecta sobre isso. Tipo, tem casos e casos, é óbvio, mas eu tô querendo dizer quando a gente começa a meio que dar uma forçada de barra pra poder, sabe, digamos, criar uma ideia, uma modelização romântica de uma situação que às vezes não é pra gente. Aí a gente cria na nossa cabeça, porque, sabe, eu estou conectada com essa pessoa espiritualmente, é por isso. Tem umas justificativas, sabe, que a gente cria pra poder manter certas coisas na nossa vida, eu acho. E pra poder alimentar o que a gente gostaria que fosse verdade. E eu acho isso não saudável. Assim, tanto com o tarô, quanto com as energias do universo, seja o que for. Eu acho que a gente criar esses cenários, assim, fantasiosos e a gente alimentar muito eles é muito complicado. Pode ser perigoso pra nossa saúde mental se a gente alimentar da forma errada. Às vezes, essa fantasia de que a pessoa tal é certa pra você, ou aquela amizade vai se transformar em algo inseparável. Tem situações em que a gente precisa se perguntar o que a gente tá procurando. E eu acho que eu tive muito impulso na minha vida de sempre olhar pro outro. O que o outro tá fazendo? O que o outro quer? O que o outro... E de uns anos pra cá, principalmente com a ajuda da terapia, eu comecei a entender que, cara, eu preciso entender o que eu quero primeiro, o que eu tô buscando. Então eu comecei a mudar muito isso na minha vida, assim, eu sempre me pergunto o que eu tô buscando. E com essa alimentação desse lado, de tipo assim, o universo tá conectando pessoas e existe uma alma gêmea, ou tipo coisa assim, eu não tô nem falando de um romantismo, porque eu acho legal ser romântico, eu acho maneiro, eu acho divertido, mas também como tudo que eu falei aqui, eu acho que tem esse lado de alimentar até cair pro lado oposto, que se torna uma coisa negativa. Então, isso tudo pra dizer, acho que eu acabei caindo muito nisso do universo. O universo tá falando comigo sempre. E aí eu ficava meio que buscando essas justificativas de algumas situações da minha vida, assim, que eu queria muito encaixar. Eu queria muito que fizesse sentido, que funcionasse, que tivessem explicações cósmicas, sabe? Pra, sei lá, a relação dar certo, ou pra aquela amizade dar certo, enfim. Seja o que for que você tá passando, mas às vezes a gente coloca na nossa cabeça essas coisas e vai, né? E não pensa muito nas consequências. E eu acho que acaba sendo
um mecanismo de fuga de si. Eu falo muito dessa fuga de si porque é uma coisa que eu sinto muito na minha vida, assim. Eu sinto que eu crio umas coisas assim, e não à toa, né? Mas eu sinto que às vezes eu crio umas distrações pra minha vida, porque eu sinto uma certa angústia às vezes em focar em mim ainda, porque existem muitos medos, muita expectativa e tudo mais. Então, às vezes, eu acho que alivia um pouco, sabe? Você pensar sobre... mas será que fulano de tal pensa em mim, sabe? Eu acho que funciona como um mecanismo de fuga. E eu tenho exercitado cada vez mais entender, tipo assim, cara, não entra, sabe? Às vezes, beleza, eu quero estar conectada com o universo. Acho que não é uma coisa negativa se você gostar dessas coisas, de astrologia e ser jovem mística, ou seja o que for, de romantismo, de tudo isso. Tipo assim, tem todos os seus lados bons. Mas eu acho que pode ser usado com moderação, assim, como tudo, né? Tudo em excesso acho que faz mal, então, tanto pra psicologia também, quanto pra esse lado espiritual, eu tenho tido calma, sabe? Porque, claro que eu posso meditar, que eu posso falar com Deus se eu sentir que é isso que eu quero fazer, que eu posso jogar tarô, que eu posso... Tudo isso. Mas não entrar nessa porta de possibilidades, entendeu? Que eu acho que a ansiedade também faz um gancho, ajuda a gente a entrar. Então eu acho que se a gente entra nessa portinha fantasiosa de tudo são sinais pra mim, tudo o universo está me dizendo, tudo está acontecendo por minha causa, eu acho que acaba ficando exaustivo. Porque como é que a gente é esperado pra pegar tantas mensagens ao mesmo tempo? Por que a gente tem que justificar, às vezes, coisas que não fazem sentido pra gente, sabe? Por que a gente tem que fazer tudo funcionar ao nosso favor? Às vezes não é, e por mais que seja frustrante, é melhor do que viver numa mentira, eu acho. Então, acho que tudo isso tem seus lados positivos, a psicologia com certeza, nossa, eu adoro, inclusive, por isso que eu tenho esse podcast, né? Mas o romantismo, né, acreditar no amor, ou tipo, acreditar em qualquer coisa, no geral, ter fé eu acho muito bom. Mas eu acho que a gente precisa muito tomar cuidado com o que a gente tá tomando como verdade. E lembrar que nem tudo são sinais do universo, sabe? Lembrar que podem ter. Você pode acreditar, você pode, óbvio. Nem é tudo sobre isso. Nem é tudo sobre a gente. Nem é tudo sobre o universo tentando mandar um sinal pra gente. Às vezes a gente não tá conectado por esse amor invisível com alguém, sabe? Porque eu acho que a gente também, como mulher principalmente, acaba caindo nisso, né? De tipo assim, tudo tem que ser uma história de amor muito intensa. Tudo tem que ser a busca pela alma gêmea, porque a gente só tem isso de interessante na nossa vida, né? Só a história do amor, só a trajetória do romance. E toda a outra parte, né? A nossa vida é muito mais do que um relacionamento, só que a gente esquece. Porque a gente é treinada a esquecer, treinada a buscar só isso, e treinada a achar também que a gente precisa dessa validação masculina e dos relacionamentos pra poder completar a gente, pra poder ser feliz, pra poder dizer, tá vendo, eu tenho valor, não sei o quê. Ou seja, eu acho que tudo tem que ser usado com moderação. Eu acho que a mensagem desse episódio é muito cuidado com o excesso, sabe? Cuidado com o excesso das coisas, porque às vezes a gente passa do ponto. Cuidado também com o mundo fantasioso, com a criatividade, porque eu sou muito criativa. E eu tenho todo o meu universo na minha cabeça, sabe? Eu tenho todo um mundinho à parte. No meu trabalho falam que eu moro em Nárnia. Na minha cabeça, que eu fico no meu mundinho de Nárnia, e as pessoas falando, às vezes tá rolando uma fofoca, não sei o que, lá. E eu tô lá. E aí falam, tipo, não vai contar pra ninguém, né? Não sei o que. Eu falei, cara, você acha mesmo que, tipo assim, eu prestei atenção? Porque eu tô todo na minha narrativa, no meu universo e tal. E não de um jeito, tipo assim, eu, mas, tipo assim, no sentido de que eu tô imaginando coisas. Eu tô, tipo assim, totalmente fora, enfim. Ela é tão diferente, ela imagina várias coisas, nem tá presente. Tô brincando, que eu gosto de fofoca assim. Com moderação também. Eu acho que é isso. Eu acho que é tomar cuidado com o que a gente alimenta demais, entendeu? Então, esse mundo fantasioso também é muito divertido e eu amo essa parte de mim, porque eu acabei sendo muito criativa por causa disso, por causa dessa característica minha. E eu não trocaria minha criatividade por nada, porque é uma característica minha que eu acho uma das melhores que eu tenho. Porém, eu já sei que é uma característica minha, então eu também não vou usar isso pro mal. Sabe aquela coisa do superpoder que pode ser usado pro bem e pro mal? Eu acho que pra mim é isso. Pra mim esse mundo da fantasia, da criatividade, das possibilidades e tal, é muito bacana pra escrever uma história, pra escrever um roteiro, pra poder atuar, né? Mas eu acho que pra minha vida pessoal, quando eu vou pensar no que é uma situação, sei lá, um relacionamento, ou uma amizade, ou um problema, eu acho que eu tô treinando mais também esse meu lado de olhar a coisa também pelo que ela é. Não se tem sempre respostas, e nem sempre o universo vai poder resgatar a gente
de coisas que fazem parte, entendeu? E eu senti muito isso, por exemplo, quando eu perdi meu gato. Eu sei que pode parecer besteira pra muita gente, mas pra mim ele era tudo, né? Eu tinha ele há 20 anos, eu ganhei ele com, 5, então, assim, bizarro. Mas ali eu entendi, o universo não vai me ajudar, sabe? Deus não vai me ajudar. É uma criatura que realmente faleceu, que não está mais aqui. E por mais que seja muito difícil pra mim entender isso, é o que é. E óbvio que, pelo amor de Deus, tá? Chorei pra cacete, me veio em várias ondas diferentes, eu nunca tinha tido a experiência de luto, então foi muito estranho pra mim. E eu já falei até sobre isso, como eu acho que as pessoas que lidam com isso, com mães e pais e familiares, enfim. Mas assim, é isso, entendeu? Eu também encontrei paz nesse lugar de aceitação. Tanto pra o meu luto, quanto pros meus términos, quanto pra os meus afastamentos de amizades, pra fim de ciclo, que aceitar a complexidade da vida, a dualidade das coisas é muito importante. Então é claro que tem esse lado perigoso, mas também tem um lado muito bom da espiritualidade, né? Que é justamente dar esse impulso, essa motivação pra viver cada dia e tudo mais. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que a mensagem é essa. Acho que toma cuidado com os excessos e com o seu mundo criativo. O que é que você está se dizendo na sua cabeça e o que é que você está se permitindo mergulhar demais. Às vezes não vale a pena fazer um mergulho, entendeu? Às vezes você tá nadando e boiar tá bom ali. Será que eu tô realmente justificando uma coisa que eu acho que faz sentido? Ou eu tô querendo escapar das minhas próprias questões, refletindo isso em outra pessoa? E por aí vai. Nossa, eu tô indo pra uma tangente agora que já nem tá mais fazendo sentido. Enfim, queria te agradecer por escutar sinceramente mais uma vez. A gente tá no Instagram. A gente é ótimo, né? Eu e minhas vozes. Eu tô no Instagram, @solcortesiano. Você pode me seguir lá. Eu posto conteúdo sobre a minha vida, faço umas grossinhas. E se quiser, me manda sua sugestão pro próximo tema. Muito obrigada por assistir mais um episódio de Sinceramente. Até semana que vem.